O impeachment do Lula é um dos temas mais discutidos agora. Já chega um momento que os próprios parlamentares, a própria sociedade, o mercado e até a imprensa já discute. Seria a hora de um impeachment? Será que dá para aguentar mais 2 anos até tirar o Lula? Parece que não. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O Tribunal de Contas da União acaba de achar uma pedalada fiscal. A mesma pedalada que fez com que a Dilma Rousseff caísse. Lembra disso? E até hoje eles ainda ficam gritando que foi um golpe, né? A grande realidade dos fatos é que o cenário está devastador para o Lula. O Congresso já fala que o Lula não tem interesse em governar, não quer dialogar com o Congresso, não está querendo nada para o Brasil. A sociedade já está cansada. Os petistas já estão arrependidos de ter feito o L. A economia está em frangalhos. Até aquelas imprensas que defendiam que a democracia ia voltar já viram que não é bem democracia e que já estão voltando atrás. As redes sociais estão cada vez mais fortes. O vídeo do Nicolas que o diga. Enquanto a Globo News, que é muito bem retribuída pelo governo Lula, está em frangalhos. Ou seja, a sua audiência é a pior de todos os tempos. Ninguém quer assistir aquilo. Outro ponto é que o próprio Haddad bateu boca ontem com jornalistas e disse para eles: olha, vocês não conseguem convencer mais ninguém. É como se ele dissesse: eu estou pagando e vocês não estão conseguindo convencer o povo. Pois é, não tem como convencer, não há comunicação, não há imprensa que justifique o desastre econômico que o Brasil vem enfrentando. E é por isso que o impeachment ganha cada vez mais força. Há quem diga que o povo só estava esperando o Nicolas convocar o povo para a rua para ir para o impeachment. O Nicolas pensou bem e falou que não é a hora. Mas o slogan que o Nicolas lançou foi: se a gente não parar o Lula para o Brasil. Vamos analisar tudo isso? Tá? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para discutir um pouquinho de política. Tem tempo que eu não falo isso com vocês, hein? Mas tudo bem, pessoal, se inscreva no canal. Para quem não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, é uma forma até de você dar uma força aqui pro canal. Você vai pegar uma obra que vai te ajudar a ganhar dinheiro, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, dá uma ajuda aí no canal, faz o download do livro, aprende a ficar rico com leilão de imóveis. Bora para cima? Vamos lá. Pessoal, vamos começar com a matéria da CNN, a Sylvia Wynp, tá? Que inclusive está na posse do Donald Trump. Olha só, é uma indígena na posse do Donald Trump. Você acha que tem algum grupo defensor dos indígenas comemorando essa conquista indígena? Tem não? Ah, mas não tem mesmo, tá? Mas olha só a matéria. Vamos lá, que ela publicou. TCU bloqueia recursos destinados ao pé de meia. Entendimento da área técnica é de que o programa foi desenhado de uma forma em que está sendo operado fora do orçamento da União, desrespeitando as regras fiscais. Sabe como que é o nome disso? O nome disso é pedalada fiscal. Impeachment já é quase uma realidade, é o que a deputada fala aqui. Inclusive, ela escreve aqui no texto, aqui, ó, impeachment na porta. Gente, cada vez mais a palavra impeachment vem ganhando força. Há quem diga que o Lula não aguenta até o final da gestão. Gente, em 2 anos ele já causou uma devassa. Ontem, né, na CNN, o Haddad deixou muito claro: nós não mudaremos nada do nosso governo. Nada da questão fiscal, nada da questão persecutória, não vai mudar nada, nós vamos continuar exatamente como a gente está e vai continuar assim por muito tempo. Pois é, aí os jornalistas pensaram: se o Brasil quebrar, quem é que vai pagar as propagandas, quem é que vai consumir, quem é que vai assistir jornal? Não vai. Os jornalistas também já pensaram: poxa, qualquer coisa que a gente falar do dia para a noite, simplesmente vem uma ordem judicial e manda fechar o nosso jornal. Pois é, o que acontece é que eles já estão começando a ficar com medo. Quer um exemplo? Vamos pegar uma matéria do Carlos Andreasa, do Estadão. Confiança, identidade e legitimidade são as verdadeiras crises do governo Lula. Ou seja, o Andreasa, ele explica muito bem, um jornalista do Estadão. O governo Lula não passa confiança, não tem identidade e não é
legítimo, porque é uma crise do governo Lula. Olha só, você não via esse tipo de matéria até pouco tempo. A certeza popular está certa. O governo que reage acusando mentiras recuou porque é ele, o governo, o entendido como enganador. Pois é, o governo enganador, né? É uma crise de legitimidade. Rejeita-se a natureza do governo Lula, questão estrutural. Rejeita-se o esquema materializado no arcabouço, no artimorto fiscal. O governo, que se jacta de sucessivos recordes de arrecadação, é percebido como um catador voraz de moedas. Lembra? Catando moedas lá do fosso, lá, né? Do palácio, né? Do Alvorada. Raspador de qualquer resto de dinheiro esquecido. Gasta muito e gasta mal. Endivida-se. Não consegue equilibrar as contas, donde se lança com tudo para cavar receitas. Também, e especialmente sobre os mais pobres, é um governo injusto. Ou seja, até o Estadão sabe que o Nicolas Ferreira estava certo. A sociedade despreza esta estratégia covarde. Vamos lá, você está vendo um jornalista do Estadão, o Andreasa, parabéns para o Carlos Andreasa, que está chamando, né, o governo de desprezível e covarde. A sociedade despreza. É uma estratégia desprezível. E é uma estratégia covarde de um governo como tal. A do governo que, incapaz de se articular e fazer carga para cortar a farra de benefícios fiscais aos ricaços, aponta o seu apetite sobre o ganho curto do pobre ferrado. Pois é, eu acho que o amor da imprensa, ou seja, eu acho até que o Pix falhou, né? E aí vem mais uma do Estadão. Com a sanção da reforma, o país terá alíquota média de 28% e resistência da sociedade em elevar imposto obrigará o governo, Congresso e Judiciário a enfrentar gastos para reduzi-lo. A reforma tributária deve ser só o começo. O país tributa tanto quanto países nórdicos, mas oferta serviços com uma qualidade muito distante da garantida por lá. Gente, eu estou aqui no Uruguai. No Uruguai, nós temos um IVA de 22%. É considerado um dos IVAs mais caros. Mas é um país que retorna qualidade de vida para o cidadão. Vamos lá. Você aí no Brasil, meu pequeno gafanhoto que está me assistindo, você tem o curso de medicina de altíssima qualidade de graça? Não. Aqui no Uruguai tem. A saúde aí no Brasil é invejável? Não, né? Mas a saúde aqui no Uruguai é boa. Ou seja, aqui cobra-se 22% de IVA. E é caro. Se você olhar, por exemplo, o Paraguai, cobra 10%. Então um carro no Paraguai é bem mais barato do que no Uruguai. Um produto lá no Paraguai é mais barato que no Uruguai. Mas aqui você tem medicina de graça, você tem qualidade, você tem serviço de transporte público de qualidade. Ou seja, há uma diferença gritante entre o Brasil, que terá o imposto mais alto do mundo. E você está disposto a pagar essa conta, mesmo sabendo que juízes recebem 400 mil ao mês com verbas indenizatórias? Ah, pelo amor de Deus, né? E aí, a grande questão é, até a Globo não recebeu o Pix. Ou ficou com medo do Pix ser monitorado, né? Porque olha só essa matéria da Revista Oeste. O governo queria fechar o cerco para cobrar imposto dos trabalhadores, diz jornalista da Globo News sobre o Pix. Resumindo, é a Globo dizendo que o Nicolas estava falando a verdade o tempo todo e que o que estão fazendo com o Nicolas é perseguição. Júlia Duailib, né, disse que a equipe de Lula ficou constrangida com a reação popular ao monitoramento de transações financeiras. Resumindo, vamos ver os comentários. O Bruno escreveu: tá todo mundo desembarcando, tá todo mundo pulando fora. Só meio que recuou a questão do Pix por causa da revolta da galera do tráfico e dos usuários. Provavelmente o crime organizado, né, cobrou o governo. Ou seja, a grande realidade, né, que a gente tem é que pegou tão mal
que desagradou gregos e troianos, que desagradou direitistas e esquerdistas, a ponto de fazer influenciadores de esquerda falar que o Nicolas estava certo. Todo mundo ficou esperando o Felipe Neto se manifestar, né? Sumiu. Alguém anda vendo o Felipe Neto por aí? Desapareceu, nem fala mais nada de política. Eu imaginei que ele ainda estaria defendendo o governo Lula. Mas eu ainda espero. Sinceramente, eu espero o dia que o Felipe Neto ainda terá a hombridade de pedir desculpa ao povo brasileiro pela campanha que ele fez ao Lula. Eu acredito que um dia ainda acontecerá. Mas enfim, enquanto ele não faz, a gente acompanha para vocês o que está acontecendo no Brasil. Olha que maravilha, né? O homem que conseguiu fazer com que a moeda do Brasil seja a pior do mundo, agora controla o BRICS e sugere que o BRICS tenha sua própria moeda. Quem embarcaria nessa canoa furada? Vamos lá. Se você tivesse que guardar o seu dinheiro em um tipo de moeda, guardaria o seu dinheiro na BRICS Coin, na moeda dos BRICS, ou em dólar norte-americano? Eu aposto no dólar, tá? O Brasil anuncia a entrada de 9 membros nos BRICS. Saiba quais são. Só gente boa. Que é isso, só maravilha. Só democracias relativas, mas são democracias, né? Como as de Maduro, tá? No seu segundo ato, na presidência dos BRICS, o governo do Brasil anunciou a entrada de 9 países no bloco, na condição de membro parceiro. A expansão foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores nesta sexta-feira. Segundo a chancelaria brasileira, os novos países parceiros dos BRICS serão a Nigéria, a Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, olha só que maravilha, é o nível máximo de democracia. Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. A expansão do bloco foi um dos principais temas discutidos na última cúpula do BRICS, realizada em outubro do último ano na Rússia. Inclusive, prometeram, né, que vão deixar agora a Venezuela fazer parte do BRICS também, né? A Venezuela quer ser mais um membro dos BRICS. Para fechar com chave de ouro, é óbvio, né? Mas enfim, vamos sair de lá dos BRICS, né? Ou daqui dos BRICS, porque o Brasil que está liderando isso aí, né? O Brasil que afunda a sua moeda, quer criar uma moeda mundial, tá bom, né? Tem gente que acha que isso pode dar certo. Mas vamos falar de eleições em 2026. Tem um partido que é forte e que a gente não pode subestimar, chamado PSD. É, o partido do Kassab, né, que é o aliado direto do Tarcísio de Freitas. Pois é, o PSD do Kassab já tem, né, um nome para 2026. E aí, provavelmente seja o Ratinho Júnior. Tá? Ratinho Júnior se diz à disposição do PSD para ser candidato a presidente em 2026. Tem chance, tá? Na falta de Bolsonaro, observando o cenário político que está incerto, tem chance, tá? Em entrevista à Band News, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que está à disposição do seu partido para ser candidato a presidente da República em 2026 e disse que o Brasil não pode ficar refém dos mesmos atores políticos de sempre. Abre aspas. É uma honra. Penso que o Brasil precisa incentivar novas lideranças para não ficar apenas no fla-flu político ou dependendo de poucos atores políticos. É muito ruim ter poucas lideranças que possam apontar um caminho, debater assuntos e criar possibilidade do Brasil ter uma nova visão de futuro. Fico muito feliz de estar sendo cotado, falado. Se isso vai acontecer, depende muito da articulação partidária, de articulação política e do momento. Estou à disposição e muito animado para criar um novo Brasil. É o que disse. Ratinho, aos olhos de Kassab, em outubro do ano passado, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já havia comentado a respeito da possibilidade de Ratinho Júnior ser candidato do Palácio Planalto pelo partido e afirma que as negociações para que isso ocorra estão bem encaminhadas. Abre aspas, é muito cedo para qualquer definição. Quando tivermos, vai ser fruto de muita discussão. Se o PSD tiver candidato, o que está bem encaminhado é que seja o Ratinho Júnior, mas isso vai ser aprofundado e não é o momento ainda, afirmou o Kassab. O Kassab está articulando, né? Ele está estudando o governo Lula, ele sabe que é um barco furado, né? O governo Lula, mas eu digo para vocês, né? Se for o Ratinho Júnior, né? Tem possibilidade, o povo do Paraná
gosta do Ratinho Júnior. Eu queria até que o povo do Paraná colocasse nos comentários. Quem for paranaense, escreve: eu sou paranaense e votaria no Ratinho Júnior. Ou não votaria no Ratinho Júnior e por quê? Explica pra gente o porquê, para que o resto do Brasil veja o ponto de vista, né? Mas vamos lá. O deputado Sanderson fez uma publicação, né, referente ao próprio Bolsonaro. Afinal de contas, por que diabos que o STF está com um caso que proibiu a ida de Jair Bolsonaro à posse do Donald Trump nos Estados Unidos? Se há mais de 2 anos ele não possui foro privilegiado. E essa é uma discussão que a gente levanta há muito tempo. O Sanderson é um delegado da Polícia Federal. É uma figura formada em direito, tem todo o conhecimento, né, no assunto, e é a mesma dúvida que eu tenho. Por que o foro privilegiado do Bolsonaro? Ele já não tem mais, né? Os fatos objeto de apuração ocorreram 8 dias após Bolsonaro deixar o cargo de presidente da República, condição que retirou o foro especial por prerrogativa de função de Bolsonaro. Então, por que diabos o STF está com um caso que proibiu a ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, se há mais de 2 anos Bolsonaro não possui foro privilegiado? É verdade, né? Bolsonaro não possui. Eles selecionaram, né? Qual projeto eles queriam, né? Qual processo eles queriam, para ter um controle maior, né, da oposição ali, o porquê que eles deixariam o Bolsonaro, o porquê que eles não deixariam, foram escolhendo a dedo, e de repente falaram: não, esse aqui fica com a gente, né? E há muitas críticas sobre, né, literalmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar este caso. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero trazer para vocês, a última aqui, ó, a matéria da Revista Oeste. O governo Lula está querendo criar um novo imposto sindical, né? E aí o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, informou que um deputado federal deve apresentar um projeto de lei sobre o tema ainda esse mês. O Nicolas já está fazendo o roteiro, né? Estamos esperando isso aí. Olha só o que o jornalista disse aqui. O Lula anunciou que vai recriar o imposto sindical obrigatório. Isso na mesma semana em que anunciou que vai colocar a lupa em cima das contas correntes dos brasileiros, porque as boas notícias nunca vêm sozinhas. O imposto sindical obrigatório tinha sido eliminado, extinto, pelo governo Temer em 2017, através da reforma trabalhista. Mas isso nunca foi aceito pelos sindicatos que viviam graças ao dinheiro tungado dos trabalhadores e também pelo PT, que sempre teve que satisfazer a sua clientela política sindicalista. Com isso, uma das primeiras medidas que o novo governo Lula tomou após voltar ao poder em 2023 foi tentar reintroduzir o imposto sindical obrigatório. O Supremo Tribunal Federal até que deu uma ajudinha para o governo, sentenciando que sim, o imposto sindical obrigatório deveria voltar. Mas mesmo pisoteando constantemente a Constituição, até o STF teve que admitir que quem decide imposto é o Congresso Federal e não o governo. E com isso, agora a bola está com os deputados e senadores que até o momento não tiveram a mínima intenção de reintroduzir um dos impostos mais odiados pelos brasileiros. A paixão dos trabalhadores brasileiros pelos sindicatos é evidente nessas imagens aqui, ou seja, nas filas quilométricas que os trabalhadores brasileiros sempre fizeram para se recusar a pagar o imposto sindical. Ou seja, quando foi possível dizer não quero pagar esse imposto através de uma carta escrita entregue na porta do sindicato. Agora, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ex-sindicalista e ex-chefe da CUT, está fremendo há quase 2 anos e meio para tentar reintroduzir esse imposto sindical e voltar a alimentar os caixas de milhares e milhares de sindicatos brasileiros. O Brasil é um dos países do mundo com o maior número de sindicatos. Antes da reforma trabalhista eram cerca de 15 mil, caíram para 10 mil após a reforma, um número monstruoso. Se pensa aqui na Argentina, que não é exatamente o país mais liberal do mundo, mesmo agora com o Milei, o número de sindicatos é apenas de 91 contra 10 mil no Brasil. A pergunta que fica... Agora, a grande questão é: pode o trabalhador recusar o imposto sindical? É óbvio que deveria. Mas eu estou torcendo literalmente que o governo Lula coloque, né? Mande aí um projeto de lei
pedindo para aumentar mais imposto nas costas do trabalhador. Eu vou adorar ver a repercussão que isso vai dar, né? Com o vídeo do Nicolas Ferreira, com muitas pessoas falando, olha, você que é trabalhador, vai ter um imposto sindical? Não sei, 1%, 2%? Não sei. Pois é, você sabe que enquanto o café está batendo 40 conto, você vai ter que pagar imposto para o sindicato nunca te defender, não fazer nada. O Brasil tem 90 mil sindicatos, são verdadeiros carrapatos só para sugar você. Vai ser muito bonito ver um vídeo do Nicolas Ferreira, né, dando outra humilhada aí no governo Lula. Pois é. Faça, Lula. A gente está esperando para ver qual vai ser a reação do trabalhador, né, a mais uma, né, criação de imposto aí contra o trabalhador. Vai ser interessante ver isso, pode ter certeza, tá? E é isso, pessoal. Abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial e a gente volta daqui a pouco, tá? Às 7 horas da noite com mais um conteúdo para vocês. Abraço.